doença celíaca é uma doença crónica, portanto uma doença que não tem cura. É uma doença autoimune, em que faz intervir o nosso sistema imunitário, é isso um médico saberá explicar-vos muito melhor, e para a população em geral também não é preciso entrar aqui em pormenores, basta dizer que é como se o sistema imunitário tivesse ali uma alteração e ataca o próprio organismo, que é o que acontece nas doenças autoimunes. É uma doença sistémica, não atinge só o intestino, pode atingir outros órgãos, e é uma doença que, como eu disse, não tem cura, é crónica, aparece em indivíduos que estão geneticamente predispostos. Portanto, se não houver um gene que está ligado à doença celíaca, não há doença celíaca. Aliás, acho que se conhece no mundo inteiro, acho que um caso em que não há essa predisposição genética e apareceu a doença, e aparece quando, em presença do glúten. O glúten é uma proteína, a Rita saberá explicar isso melhor do que eu, mas é uma proteína que está presente no trigo, no centeio e na cevada, e que, no caso do celíaco, vai provocar a inflamação do intestino. O nosso intestino, o intestino delgado, tem umas vilosidades, é quase como se fossem dedos de uma luva, ou imaginem aqueles tapetes de casa de banho com muitas franjinhas, e essas vilosidades permitem o quê? Fazer a absorção dos nutrientes. Quando o intestino está inflamado, digamos, essas velocidades começam a estar inflamadas e desaparecem. Temos o intestino plano, a mucosa do intestino está plana. Se não há velocidades, o que é que acontece? Não há absorção dos nutrientes. E daí, por exemplo, nos miúdos não crescem, têm anemias, entre outros, há problemas de tiroide, portanto vai provocar, por isso é que nós dizemos que é sistémica. Não é só em relação ao intestino, não é só o intestino que é atacado pelo glúten, mas depois tem, digamos, nós somos um todo, não é? Até doenças neurológicas podem estar associadas à ingestão do glúten. O nosso papel é fundamental, não é? Nós fazemos o acompanhamento destas pessoas, estas pessoas chegam até nós, normalmente já com um diagnóstico feito pelo gastroenterologista ou por outra especialidade que esteja a acompanhar, porque tal como a Almerinda já referiu, é uma doença multissistémica, por isso podem vir de outras especialidades, mas a verdade é que depois aqui a parte do tratamento em si, nós temos este serviço de nutrição na APC, não é? E por isso fazemos todo o acompanhamento depois aqui de reeducação alimentar, por assim dizer, não é? Ou seja, explicar às pessoas o que é que não podem realmente comer, o que é que têm de retirar da sua alimentação e o que é que devem então consumir para substituir, para que não haja carências vitamínicas e depois obviamente aqui deixe de haver toda esta sintomatologia que a Almerinda referiu e outras que lá está, tem uma sintomatologia bastante variada, e o doente celíaco, a partir do momento que começa a fazer a dieta, começa a recuperar as velocidades intestinais e deixa então de ser doente e passa a ser celíaco, na maioria das vezes, caso não hajam complicações já por um diagnóstico tardio, a verdade é que a pessoa passa a ser uma pessoa perfeitamente normal como todas as outras, que tem que fazer esta alimentação realmente diferente, sim, tem algumas restrições, mas com o dia-a-dia isto da alimentação é tudo uma questão de hábito, não é? Quer dizer, tudo o que mexe nos nossos hábitos alimentares é difícil ao início, sim, mas depois com o tempo a pessoa vai se habituando, vai ganhando também estratégias, lá está, nós a associação também ajudamos, não é? Obviamente com essas dificuldades, e a pessoa vai ganhando as suas estratégias, vai ensinando os filhos, no caso de serem eles os celíacos, desde pequeninos, o que é que podem, o que é que não podem, como é que fazem a leitura de um rótulo para saber se podem ou não, e eles realmente ganham uma autonomia muito grande nesse sentido, e por isso é que também a campanha que está a decorrer junto das escolas precisamente por isso, porque apesar de hoje em dia a doença celíaca já não ser considerada uma doença de pediatria, como se falava há uns anos atrás, hoje em dia não, sabe-se que realmente muitas pessoas são diagnosticadas já em fase adulta, mas a verdade é que para aqui as crianças há aquela barreira muitas vezes da aceitação dos grupos de pares, não é? O quererem ser igual aos outros. E por isso nós tentamos, este ano, lá está, fizemos esta campanha mais dirigida às escolas e aos jovens, precisamente por essa questão. E como é que a pessoa sabe ou quais são as causas genéticas, não é, que podem levar uma pessoa a ficar celíaca? Aqui, Ou um doente celíaco, sim, neste aqui caso. a questão não é tanto a causa genética, é o gene, não é? Ou seja, aqui tem que haver o gene, como a Almerinda referiu, tem que haver o gene. A questão é, há depois aqui outros fatores que podem fazer despoltar a doença, nomeadamente fatores ambientais, como a própria fase, a idade em que é introduzido o glúten, por exemplo, até há uns anos atrás dizia-se que era só a partir dos 6 meses, não é? Mas antes da ESPGA, na Sociedade de Gastroenterologia Pediátrica, ter vindo dizer que era a partir dos 6,
pais, dava-se o glúten antes, não é? Antigamente, há muitos anos atrás, se fosse preciso, com um mês de vida já as crianças comiam sopas de água e pão, caso as mães não tivessem a amamentar, não é? Ou seja, a introdução precoce do glúten pode fazer despoltar a doença. Hoje em dia já se fala que deve ser entre os 4 e 7 meses de idade, que é aqui aquela janela de oportunidade para se introduzir, mas não é por si só isso que vai fazer, é que realmente um conjunto de fatores tem que ter o gene, pode ser a introdução precoce, pode ser fatores até virais, como muitas vezes até as gastroenterites nas crianças, alterações mesmo a nível hormonal, por exemplo, muitas vezes na própria gravidez faz despoltar a doença, situações de stress, não é? No caso dos jovens, cada vez mais temos verificado isso, e depois há aquelas pessoas que já têm até sintomas e o gene já despoltou desde criança, mas que lá está, há 50, 60 anos atrás não se ouvia falar na doença celíaca, não é? E por isso são diagnosticadas já mais tarde, com várias complicações associadas, não é? E é isso que nós queremos evitar, por isso é que sensibilizamos tanto para a doença, fazemos tantas campanhas, porque realmente esses diagnósticos tardios é que já podem acarretar aqui outras complicações associadas, pronto, já mais difíceis depois de regredir. No entanto, lá está, se for diagnosticado numa idade precoce, que não tenha, mesmo num jovem adulto ou num adulto já, mas que não tenha complicações associadas, a pessoa passa a ter depois uma vida normal. Claro. Desde que faça a dieta. Há bocadinho nós estivemos a falar acerca de mudança de hábitos alimentares, não é verdade? E posso até já falar aqui, perguntar à Almerinda, que há uns anos para cá, não é verdade, isto era bem mais difícil, porque não havia, como é que eu ia dizer, hoje conseguimos encontrar bastante mais artigos sem glúten. oferta. Sim. Não é? Exato. É assim, eu não tenho essa experiência. Quer dizer, há mais agora, a minha filha tem 20 feitos agora, foi diagnosticada com 12 e eu já não tive essa experiência. Portanto, já havia muita coisa no mercado. Os relatos de associados mais antigos, acho que só tinham umas bolachas que eles diziam que eram umas bolachas de esferovite. Que era aquela bolacha, como é que se chama? Era aquela bolacha de... Aquele género de tortilha. Não, é a bolacha de arroz, acho que É, é a bolacha de arroz. Eles chamavam-lhe Sim. a bolacha de esferovite. Não havia realmente grande coisa e as pessoas tinham que fazer a maior parte tinham que confeccionar tudo em casa, não é? Hoje há muita oferta. Também há oferta que tem o seu lado mais, desculpem a expressão, um bocadinho mais perverso, não é? Mais nefasto em termos de alimentação, porque há muitos doces, antes não se viam miúdos celíacos obesos ou com excesso de peso. Hoje, os médicos falam connosco e dizem-nos que já aparecem crianças com excesso de peso. E nós temos sempre que realçar isso, e quando fazemos as nossas campanhas de educação às famílias e aos próprios celíacos, isto não é impeditivo de se fazer uma alimentação saudável, porque toda a alimentação que nós fazemos diariamente, a carne, o peixe, os legumes, as batatas, o arroz, não têm glúten, são naturalmente isentos de glúten, e nós podemos fazer uma alimentação só com isto. Não precisamos de comer todos os dias massa, não é? Exato. Não precisamos de comer todos os dias bolos confeccionados, mesmo sem glúten, que são muito caros. Portanto, podemos fazê-los em casa. Isto tudo, a associação tem tem esta vertente formativa também, porque fazemos imensos workshops, quer para os miúdos, alguns para os miúdos, mas muitos para os pais, em que se passa toda esta informação de receitas mesmo, em que se aprende. Temos também, para além do gabinete de nutrição, também temos consultas de psicologia, quer para os pais, quer para as crianças que tenham tido mais dificuldade em se adaptar a este regime alimentar. E que não é só o regime alimentar, são os hábitos de toda a família. Porque quando nós falamos que é só retirar o glúten, eu costumo dizer, não é tão difícil quanto se pensa, mas não tão fácil quanto parece. Porquê? Porque não é só retirar o glúten. Nós temos um problema, entre aspas, temos uma situação, se assim quisermos dizer, que é da contaminação cruzada. E eu própria, como mãe, quando a médica disse, eu já estava minimamente informada, tinha ouvido por acaso falar na doença celíaca, através até da associação, numa reportagem que tinha feito uns meses antes, por coincidência. E ficou-me algumas coisas, não fiquei muito alerta, mas ficaram-me algumas coisas. E eu disse para a médica, isso não há problema, isso é só tirar o pão. Quando começo a ler, começo assim, não, olha, o forno não pode ser utilizado, a torradeira não pode ser a mesma, não pode haver migalhas na bancada.
que é a questão da contaminação cruzada. Aí começámos a ver as coisas um bocadinho ao contrário, não é? Começámos a ter que perceber como é que vamos adaptar as nossas cozinhas, os nossos hábitos alimentares, para integrar o elemento que, entretanto, foi diagnosticado. E isto é nas nossas casas, como é depois na adaptação do jovem ou do adulto à vida social. Não é impeditiva, mas isso depois depende da resiliência de cada um, não é? E da capacidade que a família tem e do próprio para se ajustar. A maneira como nós nos vimos também depende, ou que os outros nos veem, depende da imagem que nós transmitimos. Se não fazemos disto um drama, embora cada família tenha o seu timing, e temos que respeitar isso, não é? Tem o seu timing, tem a sua estrutura, é diferente uma criança ser diagnosticada aos 2 anos do que ser diagnosticada com 15. Sim. Não é? É diferente não haver mais filho nenhum na família ou termos mais 2 ou 3 como eu. Portanto, se calhar os irmãos não quiseram fazer uma dieta sem glúten. Tivemos que organizar a cozinha, os nossos procedimentos para que ela ficasse sã e salva, não é? Sim, claro. Portanto, cada família adapta-se. Agora, não é possível. Quando a pessoa sente que não está a conseguir gerir, nós temos as consultas de psicologia, que servem exatamente para gerir as nossas emoções perante uma situação que é nova. Nós ainda temos aqui para falar de uma atividade que eu achei super interessante, que é acerca do campo de férias. Que vocês organizam, não é verdade? Sim, já há alguns anos. É um momento de partilha entre os miúdos. Eles perceberem que há outras crianças e outros jovens idênticos a eles, com as mesmas problemáticas, com as mesmas dificuldades. Porque durante esse campo de férias eles podem usufruir de uma alimentação sem glúten, não é? As cozinhas estão preparadas, geralmente até num dos campos é numa altura em que não há outros jovens, portanto a cozinha fica sempre disponível. Os nossos nutricionistas estão sempre presentes e, portanto, estão sempre em cima do acontecimento para fazer, digamos, a monitorização de todos os procedimentos e vão fazendo também ações de sensibilização para aqueles jovens, desde receitas a falarem-se numa linguagem acessível, obviamente, em função da idade, do que é a doença celíaca. E, portanto, eles têm a oportunidade de usufruírem aquilo que qualquer jovem usufrui de desportos radicais, de passeios na natureza. É uma semana em que eles estão em contacto uns com os outros e os pais, quando eu digo, também estão descansados porque não têm que estar preocupados com a alimentação, de saber que eles vão para um campo de férias e têm que levar a alimentação ou se os procedimentos são executados convenientemente. Ali é um momento que é muito importante. E como em qualquer doença, e isso tem a ver um bocadinho com a minha formação, não é? É assim, é importante que os jovens estejam numa sociedade em geral, qualquer doença crónica, qualquer handicap físico, mas também é importante que haja um momento em que se confrontem com a sua própria realidade e com crianças e jovens que tenham as mesmas dificuldades que eles estão a ter, não é? As pessoas que estão lá em casa quiserem ajudar a associação, Sim, contribuir... vocês são uma IPSS, não chegamos a mencionar. Sim. Como é que eles podem fazer? As pessoas podem ajudar-nos de uma forma tão simples como com o IRS, não é? Colocarem o contribuinte da associação na consignação do IRS, os 0,5%, não é? E contribuir para a associação colocando o 502-852-038, que é o nosso contribuinte. As pessoas podem o fazer sem qualquer custo, porque em vez de ir para o Estado, podem dar à associação ou a outra instituição. E, claro que
pessoa não querendo dar à associação pode escolher outra da lista. O importante é que se ajudem as associações, as IPSS, desta forma, que não tem qualquer encargo para a pessoa, não é? E para as associações é uma grande fonte de financiamento realmente que podem no fazer.